Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Chico Júnior e tá chegando mais um Toque Sai Podcast. Hoje eu não tinha nem roupa pra vir, passei no shopping. Presença mais do que especial. Ó, é uma das pessoas que foram muito importantes no momento mais difícil do Fluminense. Deu a mão, deu apoio. Doutor Celso Barros, foi vice-presidente também. E pra sempre um tricolor, pra mim, papai Celso. Gritei muito, papai Celso. Seja bem-vindo, obrigado pela honra de estar aqui no Toque Sai. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, Chico, com você. Vamos conversar. Vamos falar de Fluminense. Vamos resenha. Vamos de resenha. Daqui a pouco a gente fala do abismo até os títulos, mas não tem como, por coincidência do destino ou não, a gente tá aqui hoje trocando essa ideia depois de uma derrota, pra mim foi dolorosa, uma eliminação na Libertadores, éramos campeões, somos os atuais campeões. Assistiu o jogo? Aposto que sim. O que você acha? Como é que foi pra você? Eu assisti o jogo, claro, torcendo, mas realmente foi uma atuação bem fraca do Fluminense, né? O Atlético Mineiro dominou o jogo. Primeiro tempo, então, foi quase que um massacre, né? E nós demos até sorte, porque era para tomar... Ficou barato. Era para tomar, talvez levar ali uns 2 gols logo. E no segundo tempo melhoramos um pouquinho, mas nada assim de muito forte. E acabamos sendo eliminados pelo time que efetivamente jogou melhor no jogo, que foi o Atlético Mineiro. Time, aliás, que não vem fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro, como também o Fluminense não está fazendo. O Fluminense está na zona do rebaixamento. Mas mata-mata é sempre diferente de campeonatos de regularidade, como é o brasileiro, né? Mata-mata tipo Libertadores, Copa do Brasil é um outro papo. Normalmente chegam os melhores, mas nem sempre os melhores acabam campeões, porque são eliminados numa decisão de um jogo ou outra, um erro aqui ou ali, né? Mas são competições que a gente gosta, né? Porque o resultado sai relativamente rápido, né? Libertadores são mais ou menos 13 jogos para você ser campeão. No brasileiro, 38, né? Mas o Campeonato Brasileiro mostra muito mais a regularidade dos times do que as competições de mata-mata. Infelizmente, fomos muito mal ontem e acabamos sendo eliminados. Parecia que o Fluminense não tinha força diante do Atlético Mineiro. Eu queria saber de você, doutor, em relação ao planejamento, né, da montagem da equipe. A gente acaba ganhando a Libertadores. Assim, é uma opinião minha. O Fluminense, por ter Xerém, que revela tanto, acaba que as contratações são jogadores de maior rodagem para poder, né, fazer um contraponto, mas que você acha que o Fluminense vem mal, não fez um campeonato carioca que esperávamos chegar na final, acabamos atrás do Nova Iguaçu, no final das contas. Copa do Brasil ficamos pelo caminho, Libertadores, o brasileiro a gente nem se fala. Esse planejamento, as peças que chegaram, acabaram se optando por jogadores de idade avançada também. Eu queria saber eu hoje fiz até um post no meu Instagram em que eu falo quase sobre tudo isso, né? Na realidade, o Fluminense insistiu com uma opção, né, de planejamento de trazer jogadores de idade mais avançada, que foram sucesso em seus clubes, né? Tipo o Felipe Melo, o William, que não deu tão certo, Fábio, que é um goleiraço, mas que também tem hoje 43 anos. Naquele primeiro momento, Henrique, que era outro grande jogador do Cruzeiro, Egídio, né? Egídio e tal. E agora, mais recentemente, foram essas contratações desses jogadores. E isso deu certo na Libertadores. O torcedor fica chateado, eu também sou torcedor agora, sócio torcedor, né? Fica chateado, mas na verdade nós fomos muito felizes naquele ano da Libertadores, ano passado. E graças a Deus eu sempre falo que eu sempre oro, faço as minhas orações pelo Ener Valencia, porque realmente se ele acerta ali, a gente não estava conversando aqui. Enfrentamos um Boca Juniors na final, isso não é nada de merecendo, nossa conquista é fantástica, está na história. Mas enfrentamos o Boca, que é um time muito inferior do que o Boca de 2008. Riquelme e companhia, né? O Boca chegou nas fases de oitava, quarta, empatando todos os jogos, ganhando pênalti. E jogou com o Fluminense para ir pro pênalti. E acabou que o John Kennedy fez aquele gol e a gente, felizmente, nós fomos campeões, né? E esse ano o Fluminense caminhou, fez uma campanha ruim na primeira fase de grupos, que são 16 clubes.
Lá em 2008, quando a gente sempre lembra, nós ficamos em primeiro lugar na fase de grupos, o que deu direito à história do jogo em casa, né? E não tinha esse jogo único da Libertadores na final. E nessa daqui o Fluminense ficou em 13º. A Libertadores se tornou assim, hoje praticamente um campeonato brasileiro, né? Porque os times sul-americanos, apesar de terem grandes jogadores, e você pode ver, as seleções estão sul-americanas, boa parte delas está melhor, muito melhor que a brasileira, né? E o Fluminense conseguiu ter o Boca, inclusive, e aconteceria com o Fluminense, não estaria na Libertadores, não jogou Libertadores, só se fosse campeão. Tamanho foi o fraco desempenho que ele teve lá nos campeonatos regionais nacionais. Então você vê. Mas tudo bem, foi uma conquista enorme. E o Fluminense insistiu, na minha opinião, com essa história. Basta ver as contratações desse início de ano. Gabriel Pires, bom jogador, na minha opinião, mas totalmente fora, meio gordo também. O Douglas Costa, que foi embora também. Renato Augusto, craque, cracaço. Eu escrevi hoje, mais uma vez isso. Um craque, mas o Renato Augusto tem condição física. Brilhante jogador, um cara que eu gosto, assim, até como pessoa. Mas não dá mais. E o que aconteceu? Ontem ele fica agora no banco com aquela cara de tristeza, que não está jogando, deprimido ou não, como auxiliar do Mano. O Mano senta ao lado dele, fica lá com a prancha, o computador, eles ficam conversando. Né? Terãs também nem relacionado vem sendo. E eu nem me lembro se tem mais um, talvez tenha. E o que acontece? Salários altos. Não são salários baixos, não. Não fez grande... Terãs teve custo de aquisição. Né? Alto, então, a coisa não é bem assim. E insistiu com isso. Não deu certo. Isso era o Mário Diniz, claro, porque isso criou o Fluminense criou assim, uma história de uns mitos, né? O Felipe Melo, não sei o quê, blá, blá, blá. E o Fluminense, hoje, na época do Diniz e o Mário, eles fizeram isso. Foram competentes na época da Libertadores, tivemos o título maravilhoso, todos estão de parabéns, mas insistiram numa prática que não ia durar muito tempo. E esse ano, é o que você comentou e que eu falei hoje, estadual 4º colocado, atrás do Nova Iguaçu, não tem nada contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fez a campanha. Falar do investimento. Fez uma campanha melhor que o Fluminense, foi vice-campeão. A Copa do Brasil fomos eliminados pelo Juventude, que é um time que está ali um pouquinho acima da gente, mas perto da zona do rebaixamento. Fomos agora eliminados pelo Atlético, que não vinha fazendo um grande brasileiro, nem o Fluminense, claro, que estamos na zona do rebaixamento, mas que ontem jogou bem, jogou muito bem, na minha opinião, coisa que não vinha fazendo em jogos do brasileiro. Eu assisto muito futebol, gosto muito. Em casa, por exemplo, minha mulher fala que jogo está assistindo, às vezes estou assistindo a Série B, ela não entende, às vezes não sei nem os times direito, mas estou lá vendo. Então, na realidade, foi isso que aconteceu nesse planejamento. Agora eles tentaram contratações, por exemplo, como o Bernal, que parece ser bom jogador, tem que se dar um tempo, claro, o Serna, e aí mas não foi suficiente para a gente sair disso. E ontem, especificamente, o melhor jogador nosso, na minha opinião, que é o Arias, foi muito mal. Isso acontece com qualquer jogador. O Ganso foi mal também, né? E é isso. E o Fluminense vive hoje a situação do Cano, que esse ano faz... Aliás, um jogador também que eu já disse, que gosto muito, um cara parece de um caráter assim imenso, mas que esse ano, infelizmente, faz um ano muito ruim. Contusões, como eu falei, parece ter saudade do Diniz, ficou chorando, passou, tem que tocar a vida, né, pô? E futebol é assim, então, mas, enfim, está sendo um ano muito complicado. E agora, aquela história, né, meu amigo? É brigar para não cair. Né? Então, como é que. Eu ia falar. Como é que se vê essa. Que a gente vai lutar para não cair, é fato. Eu até pouco tempo eu dizia, e continuo dizendo, eu acho que o Fluminense não vai cair. Mas está nessa situação, né? E agora a gente tem que ver como o jogador reage a esse jogo da Libertadores, os jogadores. Isso sempre atrapalha, às vezes, o emocional do jogador, né? Então nós vamos ter que observar isso. A torcida, como mais uma vez eu falei, vai ter que apoiar, porque é uma questão aí de vida ou morte. Seria muito triste que a gente voltasse para a Série B, onde já passamos, e onde fomos para a Série C, inclusive, que foi a época que a gente chegou no patrocínio,
E agora é lutar aí, né? Eu acho que o Corinthians que está ali tá melhorando. O Criciúma venceu o Grêmio, que não está bem. Então, é uma briguinha meio chata, né? Digesta, né? Ali naquela zona. Não basta só a gente tem que ganhar. Claro, se nós ganharmos todos os jogos, beleza. Mas nós temos hoje um aproveitamento de 35%. Muito fraco. Porque com o Diniz a gente tinha um aproveitamento de 15%. Poxa, nós duplicamos e continuamos na zona do rebaixamento. É o que eu sempre falo. No tempo do patrocínio, né? Nos 15 anos, eu sempre falei dos campeonatos brasileiros, o primeiro jogo é tão importante quanto o último. Dependendo pelo que você está brigando. Está brigando pelo título, tudo bem. Se está brigando para ser rebaixado, também. Quando você fica ali no meio, não vai a lugar nenhum, toca o barco. Mas os 38 jogos são importantes. Se não jogar o brasileiro assim, não consegue vencer. E agora, vamos torcer para que tudo dê certo. E, quer dizer, será efetivamente uma temporada marcada ruim para o Fluminense. Mas isso também acontece com os clubes, isso também não estou aqui. Mas acho que as opções, dessas que eu já falei, foram equivocadas e, como dizia o Muricy Ramalho, a bola pune. Né? Eu tenho muito medo desse rebaixamento, acho que é uma tragédia, porque até primeiro, jogar o Mundial estando na Série B, o Super Mundial, tão falado, pô, ganhar a Libertadores no ano seguinte ser rebaixado, acho que Pô, Deus, não quero nem pensar. Mas a resenha começou aqui, eu me empolguei, papo de tricolor aqui. Eu quero falar da galera que dá um apoio pra gente, o Rei de Salgado sempre. O QR Code tá na tela aí em algum lugar que eu nunca acerto. Então você aponta a sua câmera pro QR Code, vai direto pro Instagram deles. O Rei de Salgado, eles têm loja na Freguesia e na Taquara, mas entrega no Rio de Janeiro inteiro em até 1 hora, o salgadinho fresquinho. Doutor Celso, você pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, Rei de Salgado, QR Code na tela, dando essa moral pro Toque Sai. O senhor comentou, doutor, do aproveitamento do Fluminense com o Fernando Diniz, que era pífio, e agora com o Mano Menezes. Você acha que foi 2 em 1, hein? Foi tardia a demissão do Diniz? Você acha que era para ter sido algumas rodadas antes? E como é que você vê, se você gosta do trabalho do Mano, evidentemente? Não, eu acho que o Diniz, na minha opinião, tinha que sair. Essa história de a gente ser grato, nós somos gratos, fomos campeões com ele, palmas para ele, mas nós vínhamos muito mal no campeonato. E mal, inclusive, por uma série de ideias do Fernando Diniz, que ele tinha aquelas coisas, as invenções dele, né? Lateral direito de ponta goleiro, de lateral, ponta esquerda, uma confusão desgraçada, né? E o time vinha mal. Aquele dinizismo famoso no início dava certo, porque ele concentrava os jogadores, 5 jogadores contra 2. Quando os times perceberam, botaram 5 contra 5, aí ficava rodando. Né? E o Fluminense, até com o Diniz, claro, o Fluminense ganhou muitos jogos de 1-0 em que o melhor jogador era o goleiro, era o Fábio. Isso é meio esquisito, né? Assim, no sentido de aproveitamento. Então, acho que o Fluminense vinha mal, acho que o Diniz errou, teve uma certa empáfia, acho que o sucesso eventual subiu a cabeça, foi para a seleção e ficar no Fluminense, um negócio absurdo. Que o primeiro do presidente da CBF, o Edinaldo, que fez isso. Segundo, do Mário. Porque, por exemplo, se eu fosse dirigente, eu digo, escolhe. Como ia ser o Muricy Ramalho? Eu ia perguntar. O Muricy, naquele período, eu tinha já feito um acordo verbal com ele de renovação do contrato até 2011, final de 2011. E nós estávamos começando ali bem no Brasileiro. E esse foi um campeonato, depois, não sei se a gente vai ter espaço, que a gente pensou muito, porque já estava na hora. O patrocínio ele se esgota também com o tempo. As pessoas pensam que patrocínio é a vida toda, né? Casamento, nem casamento é para a vida. Às vezes, eu sou casado há mais de 45 anos, então, mas não é, né? Às vezes acontece as separações, né? Então, patrocínio não é para isso. Nós ficamos 15 anos. Então, ocorreu isso. Nós estávamos com todo esforço para ganhar aquele campeonato e ele poderia ter ido para a seleção. Ele não foi, porque não gostou lá também muito da conversa com o Ricardo Teixeira e pediu que o Ricardo, na época, essa história eu já contei, ligasse para mim, liga para o Celso Barros. Falei para o Ricardo, disse, não, você que se vira, liga. Ele ficou, sabe, aquele jeito simpático do Muricy, ficou bravo e foi para lá, treinou e a gente acabou sendo campeão brasileiro, né? Então, mas não tem condição do sujeito ser
técnico da seleção, que exige dedicação, exige viajar para ver os jogos, né? E técnico de um clube. Foi um equívoco. Foi bom para ele financeiramente, que ele ganhou uma grana boa na CBF, uma grana boa no Fluminense, e aí esse ano foi muito mal na seleção brasileira, né? E o Fluminense na zona do rebaixamento, coisa que nós já tínhamos passado com ele lá em 2019, né? Quando a gente chegou no Fluminense, o Mário foi candidato a presidente, eu de vice, chegamos lá, estávamos exatamente, ele saiu, nós estávamos em 18º, né? Quase no final do primeiro turno. Parecida. Essa ainda era pior até. E aí foi algo que eu considerei meio absurdo. Então é isso, eu acho que foi correto. A opção de técnico depois dele é aquilo que eu digo. Eu tenho muitas pessoas que principalmente aqueles perfis fakes e robôs do Mário Bittencourt, que adoram ficar, quando eu saio falando, vir com conversinha fiada, mas eu conheço tudo isso deles. Por exemplo, eles adoram falar que, por exemplo, eu trouxe o Oswaldo de Oliveira. Né? Quem era o presidente era o Mário. Quem assinava era ele. O coordenador, diretor de futebol era o Angione. Inclusive, quem sugeriu o nome do Oswaldo à época, depois da saída do Diniz, foi o Angione. E as nossas opções, quando ele saiu, eram Dorival ou Abel. Dorival tinha tido um problema de saúde e tal, e era caríssimo na época, já R$800 mil, uma coisa assim. Mas ele não estava bem, então ele declinou. E o Abel também, que disse que aquela história não pega. Depois foi para o Cruzeiro, o Cruzeiro foi rebaixado, ele saiu um pouquinho antes. Mas daquele não quis vir naquela época. Adoro o Abel e tal, mas essa é uma verdade. Aí nós ficamos numa situação difícil. Aí tinha 50 nomes de técnico, mas, pô, nada de muito extraordinário, né? Que não tinha nenhuma unanimidade. Pois é. E aí veio a história de o Oswaldo, trabalhou comigo, eu tive até um problema com o Oswaldo lá. 2001? Não sei quando foi, não me lembro. Mais tarde, 2007, sei lá, uma coisa assim. Ou antes um pouco. Um pouquinho antes, acho que é 2006. Quando surge o Marcelo. E o Oswaldo ficou meio assim comigo, depois ele veio, uma oportunidade. Não conversamos muito sobre o episódio antigo. E aí deu aquela confusão de Ganso, aquelas coisas todas, né? E acabou que ele saiu. Mas então, volto a dizer, estou falando isso porque, evidentemente, o Mano é um bom técnico, um cara experiente, mas não seria a minha primeira opção, né? Por exemplo, eu gosto muito do Renato. Bom, o Renato também agora no Grêmio tá mal. Enfrentou um monte de problemas sem jogar em casa, uma série de dificuldades. Mas eu gosto dele muito como técnico. Aquele do Botafogo que foi para a Arábia, Luiz Castro, eu acho um nome assim bem interessante. O Fluminense não faz muito essas opções por técnico. O Mário não gosta disso, né? Porque o Mário quer manter o técnico sob um relativo comando dele, né? Ele é boleirão, então ele acha que faz. Eu participava, discutia com os técnicos, claro, você é o patrocinador, você está, no caso, o presidente do clube, tem todo direito a conversar com o técnico. Não existe essa conversinha de não pode, o trabalho é do técnico, a responsabilidade é dele. Mas o presidente tem a responsabilidade no elenco, tem a responsabilidade nos resultados também. Então, pode se conversar, mas evidentemente quem vai escalar. Eu tenho até os episódios vividos aí, inclusive com o Cuca. Interessante, né? Depois a gente vai aqui. A gente faz. Então, eu acho que é isso. E no final, nós tivemos esses momentos e agora estamos vivendo isso que a gente já comentou. O senhor falou há pouco que que até mesmo um patrocínio, essa relação de patrocínio, ela tem um tempo, né? Não tem um tempo certo, né? Mas não é um negócio que vai durar a vida toda. O patrocínio, no caso nosso, à época, que não somos investidores, éramos uma operadora de plano de saúde, a gente não queria ganhar dinheiro com patrocínio, nem podia. Nós queríamos visibilidade para a marca, né? Ligar a marca à saúde, o esporte. Era isso que a gente desejava. E também, no caso, né, entre aspas, por acaso eu era tricolor, nós podemos até auxiliar o Fluminense nesse sentido, porque, evidentemente, se a gente tivesse dinheiro para patrocinar o Flamengo,
eu, como presidente da empresa, eu já disse isso, mesmo tricolor, paciência, patrocinaria o Flamengo. Né? Sim, profissionalismo. Porque o retorno... Agora, não era isso, a gente não tinha. Coincidiu que o Fluminense seria uma marca boa para a classe que compra plano de saúde, A, B, C, né? E a gente aí aproveitava a oportunidade para a empresa ter visibilidade, isso tudo, e vender mais planos e também ter auxiliar o clube que nós pegamos na Série C. Então é isso que eu digo, é isso. Patrocínio é assim, a BR, BR também não tinha objetivo de lucro no Flamengo, a não ser para a imagem, mas não financeiro. A Parmalat tinha, é um outro tipo de patrocínio. A Crefisa também não tem muito para ela, mas também tem, né? Porque camisa vende aquelas coisinhas, cartão, sei lá o quê, empréstimo para negativado, aquelas coisas todas. E aí a gente... por isso que eu falei da questão do patrocínio, né? Enfim, mas eu acho que foi um período grande e a gente teve, na minha opinião, muito bons resultados, principalmente porque saímos da Série C, né? Acho que eu já vi você dizendo que é a maior conquista, né? Porque as pessoas pensam que isso é brincadeira. Quando nós chegamos lá no patrocínio, bom, era torcedor, já acompanhava. Mas quando a gente chegou no patrocínio, o Fluminense estava no fundo do poço. Cara. Um time como o Fluminense, imaginou uma marca como o Flamengo, o próprio Vasco. Foi até a Série B, até passou. Mas a Série C, aquilo era uma desgraça, era o fim de linha. Né? E as pessoas pensam que é fácil, entendeu? E a gente conseguiu sair dali. Aí teve aquele episódio lá, torneio João Avelange, Eurico Miranda, aquelas coisas que eu já também falei várias vezes, e acabamos voltando à Série A. Então é um trabalho, e em 2008 já estávamos disputando a Libertadores com a melhor campanha, e fomos vice-campeões. Quer dizer, as pessoas ficam irritadas. Foi um dia que eu fiquei extremamente triste, chorei em casa, foi uma coisa assim horrível. Mas ter chegado ali, na realidade, para quem saiu em 1999 da série C, foi algo assim extraordinário, na minha opinião. Qualquer um diz isso. Mas tem uns bobos assim, né, que sempre tem, que falam algumas bobagens. Então, eu acho que foi uma grande conquista dali. E dali fomos embora. Caminhando com muita dificuldade, o Fluminense era muito desorganizado, né? Umas gestões assim tenebrosas. Não, mas tem algum episódio, algum fato, quando chega ali, época da Série C, que te assusta mesmo, até você, como na tua figura de patrocinador, você fala, cara, a coisa aqui tá pior do que eu imaginava. Tem algum episódio, alguma situação que mostra o Fluminense assim, tanto no fundo do poço? Eu sabia, né, que a gente acompanhava, né, como torcedor. Mas eu fui procurar da época pelo o Francisco Horta, né, o Zé de Souza e o Davi Fischl, né? E eles estavam desesperados, formaram naquela época um triunvirato, né? E eles vieram pedir se podia dar um patrocínio e tal para pagar a comissão técnica, né? Que era o Parreira, comissão de seleção. Parreira, Américo Faria, Elito Toledo, Moraci Santana. E aí eles usavam o recurso para isso. E acabou que nós subimos, tinha o Roger, né? Acho que tinha Magno Alves também, né? E Rony, e a gente acabou subindo. Então, aquela época era muito ruim, era de assustar mesmo. Só quem viveu aquilo ali sabe como é que é. Entendeu? E um pouquinho mais à frente ali, o ano de 2004, acho que a Unimed faz um investimento alto, né? A gente monta um time cheio de estrela. Eu queria falar um pouquinho... Tricolor gosta muito de lembrar de 2004. Era Roger, Ramon, Romário, Edmundo. A gente tinha muita expectativa e acabou que não deu tanto certo. E pegando carona, pegando gancho nessa temporada, que nesse começo de patrocínio, a operadora fazia um investimento alto, né, em dinheiro, e os títulos demoraram a acontecer, a vir, de fato. Como é que era pra você isso, lidar com isso? Tinha alguma pressão de dentro de falar, pô, mas a gente tá investindo, mas o resultado esportivo de ser campeão não acontece... Eu queria entender como é que tu lidava com isso, o resultado dentro de campo. Eu volto ao ano da Série C. 1999, você está morto. Para você ir, você ressuscita, mas para você tomar fôlego, demora. Né? Foi o que aconteceu com o Fluminense.
E as gestões do Fluminense eram ruins, confusas. E o patrocinador, à época, era para o recurso para o time, como um patrocínio normal. Eu falei que em 99 eles usavam para pagar a coisa, mas no início o recurso eles usavam do jeito que queriam. Tanto é quando a gente mudou a forma, porque o recurso fosse para ele, de repente a gente não teria retorno técnico. Então a gente começou a dizer, ó, vamos mudar isso, a gente vai ter a imagem de alguns jogadores e vocês nos dão, então, uma camisa como retorno do patrocínio. E aí a gente caminhou. Acho que fizemos, assim, uns brasileiros interessantes naquele período. Teve um, inclusive, acho que nós chegamos à quarta de final, que foi no Morumbi, um jogo que o Romário sentiu a panturrilha. A gente estava bem ali Teve o Atlético Paranaense em 2004. A gente estava bem, a gente estava bem razoável ali. Essa opção, na época, foi uma opção... É difícil você avaliar assim, por exemplo, o Romário, né? O Romário é um gênio, né? No campo. O Romário fez 1000 gols, né? Mais de 1000 gols. E o Romário, o Fluminense fez 48, 50 gols, sei lá. O Fluminense, inclusive, aquele gol de bicicleta que o Baixinho fez, né? Virou um dos 10 mais bonitos que ele escolheu lá. Então ele foi uma coisa de louco a chegada do Romário do Fluminense. Ao meio de helicóptero, por conta dele, né? Aí a sala ali do salão do Fluminense, e jornalista estrangeiro também, uma coisa de louco, né? E nós tivemos, Romário saiu depois, ainda foi ser artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é difícil pra caramba, já com 41 anos, uma coisa assim. Então, foi isso, não consegui. A gente sempre trabalha para ter o título, não é isso? Mas às vezes, como agora, por exemplo, eu acho que as escolhas do Fluminense foram equivocadas. As nossas eram difíceis à época, porque nós não tínhamos, nunca tivemos o controle, a gestão. É claro que com o tempo eu fui me envolvendo mais, porque eu estava sentindo que as coisas, não íamos ter as conquistas. E fui me envolvendo mais e tal. Aí surgem várias histórias aí. E eu participando mais do processo, né? Pré-temporada e tal. E a gente foi avançando. Até que em 2007, as pessoas falam assim, 2007, ganhamos Copa do Brasil. Tá? Quantas Copas do Brasil o Fluminense tem? Você sabe? Você é tricolor. Temos essa. Essa, única. Já se passaram quantos anos? Isso é só fazer conta. Quase 20, né? 17 anos. 17, de repente. Aí, Libertadores, 2008. Não íamos há 20 e tantos anos. Não tinha visto até então. Não íamos há 20 e tantos anos. Fazemos a melhor campanha, e por coisas assim, do futebol, o juiz e tal, e jogamos muito mal na altitude. Aquele tempo era meio complicado. Quer dizer, a altitude continua a mesma, mas as práticas de chegar mais próximo do jogo e tal. E fomos vice-campeões. Em 2009, aí é que vem uma coisa que eu falei da Libertadores aqui. Em 2008, a perda da Libertadores, que ia até só o meio do ano, eu tinha certeza que o Fluminense ia viver uma espécie de ressaca, que não foi igual esse ano. Esse ano não tinha ressaca nenhuma. Foi um erro, na minha opinião, do planejamento. Naquele ano, não. Moralmente, o time foi até o máximo e perdeu. Então, o time... E o Renato também, que eu adoro, o Renato já disse, falou uma bobagem, vamos brincar no Brasil. Não brincamos nada, né? Quase que a gente, né? E aí fomos. 2009 foi um péssimo ano. Esse foi um ano que a gente quase é rebaixado também. Porque essa história do Fluminense, da direção e do patrocinador, em alguns momentos ela colidia um pouco, né? E isso, eu me lembro muito da Flussócio com o Peter, né? Eles queriam ter o comando do clube, e tinham politicamente. Mas eu não tinha nada a ver com eles. Eu tinha que me relacionar com o gestor da vez. Era o Orcades, foi Davi Fischer, Orcades, agora era o Peter, foi o Peter. E com ele, o problema da Flussócio lá com ele, que resolve, tá certo? E aí começaram a haver alguns desencontros. Mas acabamos 2009 muito ruim, e 2010 fomos campeões, fizemos um esforço grande. Quer dizer, mesmo o Cuca que eu gosto do Cuca, meu amigo, tendo feito um campeonato Salvador no final pra gente, nós íamos muito mal no estadual de 2010. E eu estava pensei aquilo, patrocínio de repente vai
tempo vai acabar e a gente precisa ganhar um brasileiro, né? Tínhamos que ganhar a Copa do Brasil, tínhamos que ganhar a Série C, ganhamos 3 estaduais, mas precisávamos de um brasileiro. E aí foi o ano em que a gente trouxe o Muricy, e aí trouxemos de novo o Washington, porque o Fred, para variar, se machucou, né? Trouxemos o Washington, o Emerson, e aí acabamos campeões brasileiros de 2010, o tricampeonato nosso, né? 1970, 1984, 2010, e aí veio 2011, que fizemos um bom ano, apesar da saída do Muricy, que foi um problema à época. Veio 2011, o Abel era o técnico, nos classificamos, acho bem, e aí em 2012 bicampeões com o Abel, Rodrigo Caetano, que foi muito importante, Sandro Lima, que era o vice de futebol, Sandrão, meu amigo. Enfim, aí a gente conseguiu, né, o bicampeonato. Então, acho que foi um período assim, bom, muito bom, sem que nós tivéssemos a gestão do clube, né? E 2010, 2012, qual foi mais difícil, estando ali para o senhor, que o senhor viu vivendo os bastidores? A conquista. Acho que 2010 foi mais difícil, né? O Campeonato Brasileiro é sempre difícil, né? Mas 2010 teve o problema, né? 2012 o Fred jogou. 2010 a gente vinha bem, o Fred bem, aí o Fred faz a lesão. E agora? É que nem Pedro no Flamengo. O Flamengo não tem substituto pro Pedro, né? Cheio do investimento, mas não tem. Tá penando aí também agora por causa disso, né? Aí a gente tínhamos o problema, o Fred machucou, foi aí que o Washington, que tinha feito uma belíssima temporada conosco em 2008, na Libertadores, era artilheiro no São Paulo, mas o Washington não estava feliz. Sabia que ele não estava feliz lá. Aí eu fui para São Paulo, sentei com ele lá no hotel, conversamos, ele vibrou com a possibilidade de vir para o Fluminense, voltar, conseguiu a liberação, veio e foi fundamental. E o Emerson também naquele ano para mim foi fundamental, que também a gente trouxe, entendeu? E eu acho que aí nós tivemos o resultado. 2012 foi um campeonato talvez mais tranquilo, assim, porque o time vinha já mais armado, Corpado, tinha Deco, tinha 2010 também tinha Conca, Washington, Emerson, eram bons times, né? Naquela época, e a gente ganhava, e a gente foi campeão. Me lembro que um dia, de vez em quando, eu encontrava ali o Marco Braz, aqui no Village Mall, e eu falava, pô, vocês estão ganhando tudo na fase deles, né? Ele disse, mas também vocês, aqueles anos lá, vocês ganhavam tudo. Eu digo, mas tudo bem, vamos em frente. E aí mas foi isso, eu acho que foram conquistas importantes, né? E a Sul-Americana, que nós fomos também vice, uma bobagem do Fred, que deu uma cotovelada no jogador. Esses fatos as pessoas vão esquecendo, né? Mas eles existiram, né? E uma parada que aconteceu, que foi surreal, foi a chegada do Deco. Pelo menos pra mim, assim, foi... Meu Deus, o Deco tá no Fluminense. Como é que foi esse processo, assim? O senhor participa ativamente da vinda do Deco? Foi difícil convencer? Teve algum jogador que, não sei se o Deco, que foi preciso usar alguma estratégia diferente de convencimento? Como é que... O jogador assim, que foi muito difícil, não de negociação, foi o Fred, né? O Fred também não estava bem no Lyon. Também as contusões que ele tinha. Não, pelo menos é o que ele contava, né? Não estava feliz porque não conseguia ver a filha e tal. Aí foi uma oportunidade. Ele tinha um acerto a fazer com o Lyon lá, que ele fez, no final entrou no pacote, mas foi difícil a negociação. O irmão do Fred é muito chato, o Rodrigo, que era empresário, depois virou o Francis de Mello, que era assessor de imprensa, virou empresário. E foi uma negociação bem complicada. O cara em Genebra, o fuso horário, o advogado, ligando e falando até resolver. O Deco é o seguinte, a gente soube, não sei como, também não lembro, de que o Deco não estava muito feliz lá, né, na Inglaterra, né? No Chelsea. Ele não estava muito feliz. Aí a gente conseguiu um contato e eu conversei com ele e ele manifestou, poxa, que gostaria de vir. Aí, então eu vou aí conversar com você.
Mas aí a minha mulher criou caso. Olha, Como eu sou obediente, eu não fui. como chama Fique- sua esposa? Maria Aparecida. Por causa da Maria Aparecida, de repente o Deco não tinha vindo? Não tinha vindo. Não, também nego não vai apedrejar, mas o Deco já foi, o tempo já foi. Não, passou, mas a curiosidade fica. Mas aí, acho que isso eu não tinha falado, não. Então, essa é exclusiva. Aí eu falei e eu mandei o meu superintendente financeiro e o Marcelo Penha, que trabalha no Fluminense até hoje. E eles foram, a gente fez contato, acabou que o Deco veio, ele resolveu uma pendência financeira lá e acabou vindo. O Deco era um craque, né, mano? Aqueles 2 anos mesmo, aquele chuveirinho, chuveirinho, né? Como é que é? Balãozinho. Balãozinho que ele deu num jogo aí maravilhoso. Bahia. Pá. Saiu, cracaço, né? Jogadoraço. Foi importante. 2010, 2012, a gente campeão. O Rafael Sobis. Rafael Sobis também jogou. Jogou muito. Então foram jogadores que. O Gum era um zagueiro, poxa. O Gum a gente trouxe, né? Acho que fomos nós, sei lá, em 2009, lá de Campinas. Ele era da Ponte Preta, isso. O Gum, um jogador que foi muito importante, né? Sério, comprometido, né? Enfim. E teve alguma negociação que te tenha surpreendido o senhor pela facilidade, o cara ter aceitado vir? Não pela facilidade, não. O que eu achava é o seguinte, o Fluminense, naquela época, os clubes atrasavam muito salários, né? Clubes assim, quer dizer, alguns. O Fluminense era um deles, né? Então, quando a gente entrou, com a garantia do direito de imagem, a gente se tornou um clube atrativo à época, né? Porque o cara sabia que pelo menos ele ia receber, né? E aí criou até facilidades. Nós tínhamos uma certa facilidade. Os jogadores queriam jogar no Fluminense, né? Era outro momento, evidentemente. Os investimentos depois se tornaram brutais, né? Eu fico vendo assim, o maior investimento nosso foi em 2012, no título de 2012. Hoje você olha perto dos investimentos, ele virou uma coisa assim, entendeu? Irrisório. Mas era um dos maiores à época, entendeu? Um dos maiores patrocínios. E a gente acabou conquistando, né? Doutor, agora tem que sair do muro. Sai do muro. Agora, uma contratação que tu tenha se arrependido. Por alguma questão. Aí você não precisa dizer, mas alguém que você esperasse mais e que não tenha dado... Um jogador, às vezes, a gente espera e não acontece. Mas tem algum fato... Eu me lembro, assim, do Soares e do Cícero, do Figueirense. Soares era o nome. Artilheiro, brilhante, tal, garoto... Veio, não foi muito bem, depois teve uma contusão, enfim, nunca mais jogou. E quem apareceu foi o Cícero, né? O Cícero é que se jogou, meu amigo e tudo, que foi muito bem. O Cícero era um belo jogador. E aí tem muitas histórias nesse período, né? Mas eu acho que foi isso. Não me lembro, a gente às vezes quer contratar. Eu, por exemplo, houve uma época do Riquelme, né? Que a gente tentou, mas não conseguiu viabilizar, mas havia um interesse, entendeu? Nosso, enfim, isso acontece também, né? E a Unimed não era um investidor, quer dizer, para comprar jogador. A gente aproveitava o desejo do jogador vir, de ter a remuneração que ele receberia, e aí na imagem, na troca da imagem, e com isso a gente ia procurando acertar oportunidades, como foi Conca, né? O Emerson também já estava querendo sair lá dos Emirados, acho que onde ele estava, também facilitou, entendeu? E aí a gente foi caminhando. Um pouquinho mais, pra gente voltar aos dias atuais, mais um pouquinho de 2008, não tem como fugir. Tem um monte de vascaíno aqui que fala do Leandro Amaral. Queria saber, que foi conturbado. O Leandro Amaral era um jogador muito interessante, né? Eu achava ele muito bom. Mas ele teve uma série de contusões e acabou que ele não rendeu, né, o que poderia, né? Mas teve uma queda de braço com o Vasco. Sim, eu também nem lembro direito. O Eurico era muito assim. O Eurico não gostava de mim à época, né? Porque ele achava que eu estava aparecendo, e o Fluminense e tal, e ele era o reizinho, né? Todo poderoso, federação, charuto, e tal. E, pô, teve a história do Marcelinho Carioca, essa eu acho que foi interessante, né? Tinha aqui no Rio, né? Tem um restaurante Royal Grill ali no Casa Shopping.
Não é propaganda não, porque sempre que eu vou lá eu pago, então. Mas eu fui lá conversar com o empresário do Marcelinho Carioca, era um pastor, tinha apresentação do Fluminense no dia seguinte, né? Romário já estava no clube. E aí era o Euler, os nomes eram o Euler, o Filho do Vento, e o Marcelinho Carioca. O Euler em cima teve uma condição grave, não deu, que na minha opinião era um belo jogador. E o Marcelinho Carioca, acertamos tudo, era um pastor, que era o empresário dele à época, e tinha uma folha lá no restaurante que parecia folha de receituário médico, né? Aí eu e o pastor acertamos tudo, pegou, tá fechado, apertei a mão, isso era 1h30 da manhã, 3 horas eu soube que na Rádio Tupi o Marcelinho tinha ido pro Vasco. E a gente deu uma sorte danada, sorte assim, ele não jogou no Fluminense e não jogou no Vasco, porque ele se machucou também. Isso não é sorte, né, coitado do atleta. Mas ele se machucou, acabou não jogando. Se a gente tivesse, de repente, contratado, ele ia se machucar. Também. Podia acontecer, né? Mas aí ele acabou não vindo. E aí eu com a maior cara de... Eu fui na apresentação, tava o Romário, claro, né? Se a gente bota um craque ali e tal. Aí, eu sem graça, né? O Romário falou, não, uma grande contratação... Aqui é o Dr. Celso Barros, não sei o quê. E eu sem os dois, né? Que eram... Não tinha que fazer. Mais paciência, né? A vida é dura, não é só o que aconteceu. E essa relação, esse modo de gestão da patrocinadora, pegou a imagem de alguns atletas, pagava diretamente. Mas uma pergunta, se eu estiver falando algum absurdo, por favor. Não, pode falar. Mas, eu já sei que você vai perguntar, mas pode falar. Será que não reverberava dentro do vestiário alguns? A minha visão era a seguinte, a gente estava fazendo algo para fortalecer aquele time. Então o jogador mais novo, de repente, a gente usava isso para o time estar forte, ele ia crescer. Se ele jogasse, ia ganhar prêmios, ia, né, crescer a imagem e tudo mais. Depois começou a criar uma certa dificuldade isso, que o Fluminense atrasava a imagem de todo mundo, a remuneração de todo mundo. E aí, no final, quase todo jogador tinha alguma coisa, né, com a gente no bloco do patrocínio. Isso a gente fez e deu certo. Em algum momento, um ano ou outro, foi mais complicado, mas a gente conseguiu administrar bem isso. E hoje o futebol passa por uma mudança, né, do modus operandi também. Grandes clubes estão virando SAF. Aqui no Rio a gente tem o Flamengo, que tem uma receita absurda, já há alguns anos. O Botafogo tem essa SAF que parece estar dando certo, quero até a tua opinião também sobre isso. O Vasco que fez uma SAF que não deu certo, mas está aí, e o Fluminense não tem. O senhor é a favor, é contra o modelo de SAF? Eu já discuti isso também, por exemplo. A princípio, vamos dizer que a SAF fosse um mal necessário, né? Eu tenho algumas restrições a isso, né? E, na realidade, a SAF, por exemplo, Botafogo, deu certo, né? Quem é o sujeito que manda no Botafogo? John Tex. O presidente, você nem sabe o nome. Nem sabe o nome. O que o John Tex sortar, como todo investidor? Quer ganhar dinheiro. Tá certo? Tá certo. Então ele traz o jogador, tira, vai pro Lyon. Luiz Henrique veio, podia ficar até, sei lá, 6 meses, mas já está certo que vai sair no início do ano, vai não sei para onde, pro Lyon, não sei o quê. O Almada, esse jogador, bom jogador, já veio, vai sair também e ele vai repondo. E tem dado certo, né? Então, um modelo de sucesso. O Ronaldo, fenômeno, Cruzeiro, foi mais ou menos e tal. Mas também aí eles querem vender a participação. Então vira um comércio, na minha opinião, muito grande, né? Claro que o torcedor do Botafogo deve estar adorando, né, o John Textor, né? Mas na hora que ele começar a tirar e de repente não repor na mesma proporção, porque esses caras são negociantes. Quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ele não é Botafogo. Não, claro que não. Ele agora até época, o John Textor é simpático, né? Ele faz aquelas gracinhas, né? E aí é isso, por exemplo, o Vasco não deu certo, aquela SAF, né? Então, eu acho que é uma coisa a ser discutida, né? Com calma. Eu acho que se o clube pudesse ter fosse majoritário, mesmo que fosse por, sei lá, 51 a 49, eu acho que seria interessante, né? Mas será que vai ter alguém disposto a assumir a parte ruim e não ter a gestão do futebol?
Não é a parte ruim, você contribuindo. Por exemplo, nós não éramos investidores e nós contribuíamos para o time do Fluminense ser forte. E não tínhamos nenhuma situação de querer retorno financeiro. Nós queríamos a imagem, que aquele momento, como a Crefisa fez. Sim. Você vê o seguinte, um time como o Flamengo, bem administrado, vai dar esse dinheiro pro investidor aí? O problema é que os clubes tinham administrações ruins. E aí o dinheiro, de repente, some. O Cruzeiro teve esses problemas lá, com alguns dirigentes, entendeu? Então, o Mário, por exemplo, ele pode até que quando ele sair agora, arrumar uma SAF lá, mas desde que ele seja o CEO, o negócio dele é assim, ele quer estar no poder. E se tiver que vender o Fluminense, ele vende, não vem com conversinha fiada, não. Vende porque ele trabalha nesse nível, a cabeça dele, né? Mas ele, por enquanto, não quis. Por quê? Ele vai perder esse poder. Certo? Se ele for o CEO, vai ser remunerado para ser o CEO. Se não estiver indo bem, a empresa manda ele embora. Tá certo? O presidente, ele vai levando ali. Foi campeão da Libertadores, maravilha. Esse ano foi mal e tal, foi reeleito. O Fluminense melhorou e tal. Nós estávamos juntos, né, quando ele foi eleito pela primeira vez. E aí é isso. Então, eu realmente acho que são modelos assim a serem pensados. Evidentemente, o futebol hoje está muito dominado por essas corporações financeiras, né? É o PSG, é o Grupo City, enfim. E não sei, talvez seja irreversível, não sei. Eu tenho medo da gente colocar a nossa paixão na mão de um louco bilionário e sei lá. E o clube continua, por exemplo, com o investimento de base, né? Por exemplo, o caso do Fluminense, Xerém. E aí a coisa, né, fica também meio... Como é que isso vai ser esse arranjo junto com o investidor, né? Exato. Enfim, mas eu acho que é um caminho, eu acho que tem que ser pensado, tem que ser discutido, bem avaliado. Tem que haver uma participação ampla dos sócios do clube e talvez até de alguma forma dos próprios torcedores. Não que o torcedor tenha esse direito porque ele não é sócio do clube, ele não vota, a não ser a inscrição. Mas é uma parcela mínima perto, no caso do Fluminense, da torcida que o Fluminense tem. Mas, de alguma forma, os torcedores opinarem. Então, o torcedor gosta da coisa imediata. Vai entrar, já vamos virar isso, vai ser um timaço, sei o quê. O Fluminense tinha um patrocínio forte, ganhou 2 brasileiros com esse patrocínio, Copa do Brasil, e não existia SAF. O Flamengo ganha os títulos dele sem SAF. O Botafogo tem um patrocinador, Palmeiras. Patrocinador forte também, não é SAF. São Paulo eu acho que não tem nada ainda, né? Não, São Paulo não. São Paulo nem. Corinthians não, né? Não, mas também estão com as casas esportivas, né? Que são contratos altíssimos. Sim, mas são contratos modelo de patrocínio. Exato, não são SAF. Não quer SAI lá, deve ter as cláusulas contratuais. Agora não, o cara da SAF vira o dono, né? Você falou do imediatismo do torcedor, eu me vi bem nisso, porque até 6 meses atrás eu era totalmente contra. SAF. Só que agora eu vejo os rivais aqui, cara, avançando. Olha o Botafogo. E o medo de ficar pra trás é muito grande. O medo eu acho que a minha geração de Série C, de ver o orgulho do Fluminense reacender com a Unimed, de disputar, de ganhar. E agora, da noite pro dia, os outros clubes que estavam mais afundados que nós disputando e a gente ficando pra trás. Houve uma evolução grande, né, para esses clubes, né? Eu tenho medo do futuro. Mas você vê, o Botafogo com o SAF, nós ficamos em 4º no estadual, campeonato fraco. Eles ficaram em 5º, né? Eles foram eliminados da Copa do Brasil, né, pelo Bahia. Bahia também hoje é uma SAF. É do Grupo City, né? Enfim, eu acho que o Fluminense, por exemplo, tem um bom time, né? Assim, o elenco acabou ficando limitado, assim, em função de vários equívocos. Mas é claro que não dá para competir, né, do ponto de vista financeiro. Não dá. O Flamengo gasta rios de dinheiro e também tá com o time aí meio, né? Meio bomba agora, né? Então, mas eu não sou contra fechar nada contra a SAF, não. Agora, eu acho que, na realidade, os clubes são, no fundo, entre aspas, ou não, patrimônio da sua torcida. Mas é um patrimônio em que a torcida ajuda como? Ela vai ao jogo, paga ingresso, ou paga o sócio torcedor, sócio de futebol,
entendeu? Ela ajuda dessa forma, né? E ajuda muito para quem, inclusive para quem tem, quem ganha uma remuneração mais baixa e tal, e o sujeito ainda vai lá, né? Aham. Paga e tal para ver o time, paga para ter o ingresso no sócio, as vantagens eventuais que tem do sócio futebol, que eu acho um modelo bom de financiamento de recursos também, que foi criado já há algum tempo, era sócio torcedor, o nome, né? Agora virou sócio futebol. O Grêmio e Inter, à época, tinham um número grande, isso está uma receita boa para o clube. Você está entendendo? Mas, eu volto a dizer, eu não me fecharia contra a SAF. Agora, esse processo tem que ser bem transparente, né? No Fluminense eu tenho receios. Pela posição do presidente atual, eu tenho muito receio. E falta... Pela postura, né? Sim, sim. E falta transparência. Dizem muita negociação, venda de jogador. Você acha que falta transparência hoje ainda? Não, falta, lógico. Não, no caso do Fluminense, falta. E até em off nós falamos aqui de alguns episódios. A SAF é isso. A SAF, o cara faz o que quer. O João Té, olha, o Luiz Henrique joga no Botafogo, agora eu vou botar no Leão. Tchau, Botafogo, beijo, né? Vai, aí ele traz outro. Vai, às vezes não consegue repor com a mesma coisa. Quando ele encher a paciência, tá cheio de dinheiro, ele vende aquilo, tá valendo. É aquela história, comprou por 100, vale por 1 milhão. Né? Aí o sujeito vende. Uma base boa, como o Fluminense tem, pode render muito para o clube. Com um investimento que existe, mas também não é tão do que trazer esses jogadores mais de idade, gastando 600 mil cada jogador, salário e tal. Mas a base é importante. Né? O Fluminense tem uma boa base, um bom trabalho. E claro que também, se você avaliar os nomes da base que no final tiveram título ao longo desse tempo do Fluminense, não foram muitos, entendeu? João Pedro, acho que a gente não ganhou nada com o João Pedro. Kennedy também não. Marcelo, inclusive, foi um cracasso, não ganhamos também título. Em 2010, 2012, eu acho que tinha o 2012, Tartar. Nós tínhamos o Tartar, o Wellington nem, mas fundamentalmente não era a base. Aí veio essa geração, o André, esse foi. O André é o maior. Base e foi fundamental. O próprio Luiz Henrique. Ganhamos, eu acho, um estadual com ele, sei lá, uma coisa assim. Mas o André não. O André é um caso, é um exemplo. Thiago Silva não era da base do Fluminense, ele era do Juventude, né? Foi para a Rússia, depois a gente trouxe ele. Ele volta em 2006? Não. 2008 ele jogou. Mas ele está em 2007, na Copa do Brasil. Então. Não sei. E agora? Mais ou menos nesse período. Nessa... Foi quando ele voltou, tinha tido lá tuberculose e tal, que a gente trouxe. Então, eu acho que é isso. E como é que é o teu relacionamento com a torcida hoje em dia, quando tu anda na rua, galera? Olha, eu tenho, assim, isso é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz, né? Um tratamento, assim, maravilhoso da torcida comigo. Eu me lembro que quando terminou, foi o jogo da Recopa, nós não paramos num portão que não estava cheio, fomos para um outro portão. Aí viemos por dentro do estacionamento do Maracanã e era difícil chegar, os caras barravam, aquelas coisas. Aí a gente veio, chegamos lá. Na hora de sair, aquele negócio fechou. A gente teve que sair pela rua. Eu estava com o Brunório, que eu estava na Zinzânia aqui, junto com ele, trabalhando lá. E o Zé Carlos Brunório, que foi da Parmalat, campeão da seleção de vôlei mundial, essas coisas todas. E um outro amigo que também trabalhava lá, o Ricardo Otelo. Aí fomos. Aí eu disse, não vai dar certo eu sair ali. Aí a torcida estava vindo toda. Rapaz, eu fiquei quase 1 hora em pé e eles me esperando lá, olhando. Os negros querendo me abraçar, tirar foto comigo. Era nego com criança, nego sem camisa, nego bêbado, tudo, entendeu? E eu lá tirando as fotos e nego falando assim, esse título é seu, se não fosse o senhor, não tinha acontecido nada disso. Já, obrigado e tal. Então você vê esse carinho da torcida é grande, muito grande. Agora, tem posturas como a do Mário, né, que querem usar a rede, quando eu publico qualquer coisa, para me atacar, né, e para defender, evidentemente, o patrão deles, entre aspas. Então, o Mário é um cara que tem um esquema de comunicação hoje enorme, muito pago pelo clube, no fundo, para promovê-lo. Essa aqui é a grande verdade.
Não estou dizendo que o cara não tenha isso, mas também é demais. O que tem de gente de imprensa, de comunicador, de cara... YouTube. Páginas tricolores, ele reunia, eu me lembro disso, participei não, nem fui nessa reunião, mas reunia as páginas para acertar lá. E você vê que vem um discurso igualzinho, tipo copia e cola, né? Eu no meu Instagram, quando eu publico, aí vem aqueles troços assim, as frases são as mesmas. Você calado é um poeta, velho, aí é tipo copia e cola, né? Não são nem criativos. Eu fico triste porque eles não são criativos. Deviam ser mais criativos. Mas grande parte da torcida Não, eu acho que uma parte. Eu acho que a maioria da torcida é interessante. Hoje, nesse post que eu fiz, que teve uma visualização grande, muitos comentários. Eu não sou profissional disso, né? Eu faço os textos, tem um amigo que a gente discute foto e ele publica para mim. Mas não tem ninguém, pô. E esse texto eu fiz hoje e é impressionante a gratidão das pessoas, né? E tem gente que diz assim, tem uns que criticam, aí vem os caras dão pancada neles. Você não está sabendo de nada. Porque essa história também de Série C, daqui a pouco, 1999 tem muito tempo, né, meu amigo? Tem uns caras que falam assim, eu acho que o senhor é Flamengo, o senhor comentou. Uma coisa, o cara, eu sou Flamengo, pô. Eu não tenho uma nega chamada Tereza, mas, pô, não sou Flamengo, nunca fui, né? É brincadeira um cidadão falar isso, né? Então, tem nego que desconhece a história, outros têm má fé e outros têm livre o direito de expressão. No meu Instagram é de figura pública, né? Os seguidores podem falar lá, com certo respeito, deviam ser um pouco mais educados em algum momento. Isso é uma coisa ruim das redes, né? A gente não pode ficar pregando violência, né? Torcida, né? Em campo, né? Enfim, eu acho isso uma coisa muito triste, que acaba indo para um lado... acaba afastando as pessoas do futebol. A gente vive um mundo perigoso, muito agressivo, né? Você vê um debate São Paulo político, cadeirada, não sei o quê. Aí no outro prenderam as cadeiras. Agora uma jornalista falou assim, agora vamos fazer uma jaula. Bota o candidato na jaula e fica. Quer dizer, é um absurdo, né? Esse tipo de cultura. Né? E o senhor tem aspirações ainda de voltar? Não, eu não tenho aspiração. Eu inclusive coloquei lá, depois dessa última eleição, falei, tô me despedindo da vida política, mas eu sou tricolor, pô. Agora, querer que eu não possa comentar, que é isso que eles acham, o Mário. Acho que eu não posso comentar. Não posso comentar, eu sou torcedor. Tive uma história também no clube. Mesmo que eu não tivesse a história, como torcedor... Como tricolor, como qualquer outro, tem direito de... E com respeito e tal. Uma crítica, às vezes, é mais dura, mais ácida, mas com respeito, né? E aí eu acho que eu tenho todo esse direito. Agora, é claro, eu, pelo amor que eu tenho pro Fluminense, não quero ser candidato a presidente, nada disso. Eu estou sempre disposto a ajudar quem queira, né? E se eu puder ajudar dentro das minhas condições de vida, agora, de saúde. E eu ajudei o Mário a se eleger, né? Ajudei muito. E depois ele fez aquela molecagem comigo. Para quem não tá por dentro, como é que foi esse episódio? O que aconteceu que você empresta a sua imagem, você participa da campanha, vocês vencem a eleição e logo sai. Brevemente, me conta... para ouvir de você o que aconteceu nesse episódio. Eu, uma época, como torcedor também, com a história que eu tinha tido, eu fiz uma época, tipo uma convocação, né? O Fluminense estava muito mal com o Pedro Abad, né? Que essas lideranças do Fluminense se reunissem, né? Para ver como se podia ajudar. O Pedro Abad não veio. O Pedro Antônio disse que também estava chateado, que tinha saído lá da vista de projetos especiais, negócio do estádio. Aí o Tenório e o Mário, né? Ficando ali e tal. E eu não tinha maiores ligações com o Mário. Talvez até um pouco mais com o Tenório, mas aí tudo bem, vamos tocar. Era o que se chamava de triunvirato, né? Aí conseguimos a antecipação das eleições, pelo caos que estava o Fluminense. E foi nisso. Aí, nesse momento, havia uma disputa Mário e Tenório para ver quem seria o cabeça e eu estaria no futebol. Foi o que a gente acertou. Como um coordenador, podia até ser remunerado ou não. Não seria uma função estatutária, né? E aí eles brigaram lá,
3 meses ficaram brigando, a confusão dos diabos, e acabou que o Tenório sai. Eu fiquei, vieram me chamar para ser vice. Eu disse, porra, quero ser vice, quero estar só no futebol. Eu acabei aceitando. Com 15 dias antes, 20 anos, eu vi que não ia dar certo. Cheguei pro Mário e falei, Mário, eu vou te apoiar, mas eu não quero estar de vice. Não vai dar problema nenhum, a gente vai conversar tudo. Só que o problema existiu, né? Tinha gente que falava que não ia durar 6 meses ou 1 mês. Durou, acho, 2, 3. E realmente aí foi... Mas tem a ver com a demissão do Diniz? Não. O Diniz foi demitido. E ele não queria que eu falasse com a imprensa. Não podia fazer nada. Eu era um vice, um coordenador de futebol. Não podia emitir opinião. Só ele que tinha que ser o reizinho, né? Queria a rainha da Inglaterra. Exatamente. E eu era um cara que tinha uma história. Os caras... E um peso perante... Exatamente. Aí os caras queriam saber. Eu ficava numa situação desagradável, né? E aí eu questionei uma série de coisas naquela época, né? De técnico e não sei o quê, do Marcão ficar. E acabou que então ele tomou a atitude de querer assumir o posto plenamente e me tirou de uma viagem ali, foi uma indelicadeza, né? E depois conversamos e ele sempre falso, né? Mentiroso, né? Numa conversa que estava eu, ele, o Sandrão comigo, e o Angione, e um careca lá que é o cara do marketing dele, comunicador. E aí acabou que ele veio com essa história. Não é possível, não sei o quê. Eu não ia deixar de ser vice, porque o vice eu fui eleito com ele. Mas no futebol ele resolveu me tirar ali no futebol. Então, tudo bem, foi uma molecagem dele, mas homem, né? Não é por ser homem ou macho, não, mas tem que ter compromisso que a gente tem, né? Eu ajudei a elegê-lo e depois ele fez isso, mas faz parte da história. Ele me convidou lá para o jogo, não tinha nem ingresso, eu tinha feito uma cirurgia, não estava bem de saúde na Libertadores, mas isso não significa que eu não sou subserviente a ele. Ele queria alguém subserviente a ele, eu não sou, tenho as minhas opiniões, e tanto é que eu estava preocupado, porque eu acho que não ia dar certo. Tanto é que eu falei, eu vou embora, não vou não. Mas acabei ficando. E aí, realmente, a minha participação foi nula, né? Fiquei como vice-geral. Não ia renunciar, não tinha por que renunciar, fiquei quieto. E, de vez em quando, fazendo mais análises, né? E é isso. Esse convite para a Libertadores, você acha que ele fez em respeito e consideração ou ele convida para limpar a barra, para jogar para a galera? Eu não sei O intuito. Sei o intuito, mas, na realidade, ele fez uma festa de 2010 lá, pro título, não chamou o Conca nem eu, porque o Conca era meu amigo. Porra, eu fui o cara que estava ali. Quer dizer, outra indelicadeza, grosseria, você está entendendo? E aí ele resolveu, eu não estava conseguindo, ele me convidou, você faz parte dessa história e tal. Eu agradeci, muito obrigado e tal. Eu não tinha conseguido comprar ingresso, tinha vindo dessa cirurgia, que eu não estava bem de saúde. E aí eu fui, ele me deu 3 ingressos, eu, minha filha e meu filho. E eu fui, agradeci muito a ele. Inclusive, num post eu fiz o relato do meu agradecimento. Mas isso não significa que eu não tenha as minhas críticas a ele. Sim. E que ele não tinha sido moleque no momento. Ele foi gentil ali, normal. Uma coisa, outra coisa. Foi moleque lá. E uma outra. Não é normal, mas enfim. São fatos. Fatos aí, que as pessoas pensam isso. As histórias estão aí. Né? Quem julgar, o tempo julga. As pessoas também julgam. Né? Quem acha que tá certo, tá errado. Doutor, o nosso tempo aqui é muito curto, o nome já diz, toque sai. Queria eu poder. Quer que eu me levante correndo aqui? Não, eu não posso correr muito, não. Antes disso, eu quero lembrar, a gente falou do Carinho da Torcida. Eu tenho um episódio com o senhor, a gente não se conhece, mas eu tenho um episódio. Em 2010, eu tinha uma web rádio, Canal Fluminense. Eu fazia parte da web rádio Canal Fluminense lá. A transmissão passava no site do Fluminense e tudo mais. E no jogo contra o Guarani, nós somos campeões em 2010. Eu desço pra entrar no campo. Quando eu subo as escadas do Engenhão e eu tô entrando no campo, tá vindo Conca correndo. Assim, devia ter 4 minutos que acabou. Não, um pouquinho mais, vai. Acabou o jogo. Eu venho abraçar o Conca, ele vai e me dá um drible. Ele tira o meu braço e quem tá atrás? Você. Aí eu vou te dar um abraço, falo assim, obrigado por isso. Aí você só retribui, aí eu saio correndo. Mas tu me deu um abraço porque eu tava atrás do Conca. E o Conca fugiu do seu abraço, é isso? Então eu ganhei o abraço. O abraço foi... É porque o Conca jogou os 38. Saí no lucro. O Conca foi fantástico. 38 jogos, e no final já estava com uma lesão.
Foi um cara maravilhoso. Aí o cara dos 38 me ignorou, eu falei, vou em quem trouxe o cara dos 38. Aí, pô... Que bom, boa lembrança, gostei dessa. Papai Celso. Como é que era lidar com isso? A galera te chamando de papai. Era. Tinha musiquinha, o Celso vai te comprar, o Celso vai te comprar. Eu saía entrava no estádio às vezes, aí no campo, ficava um pouquinho, olhava e tal, e o nego cantava. Em Buenos Aires, também na Libertadores de 2008, pô, Rubaiá, lá em São Paulo, no jogo do Fluminense, foi em Barueri, eu acho, o Presidente Prudente, numa churrascaria, cheguei, todo mundo levantou, uma festa, ficava até encabulado, realmente eu não ficava meio tímido, mas era muito gostoso, foi um período muito bom. Eu tenho sempre grandes lembranças desse período, claro, tive os meus aborrecimentos, isso é normal, mas tenho grandes lembranças e acho que foi muito importante o patrocínio na época, tanto para a empresa, para a Unimed, quanto para o Fluminense. Acho que foi algo assim que foi benéfico para todos os dois. Valeu. Vendo hoje, valeu a pena tudo que foi feito. Valeu, me sinto... E principalmente por isso, a coisa de maior valor que eu tenho é o carinho dos torcedores. É uma coisa engraçada, não é ficar me comparando com o Mário, porque diziam os amigos dele que o Mário queria ser, quando crescesse, queria ser o Celso Bar. Sacaneava, desculpa, mas é assim. Mas aí, o problema é o seguinte, o Fluminense foi campeão da Libertadores, cara. O Mário lá, o nego não falava nada dele. É claro que o grande nome são sempre os jogadores, né? Mas a torcida tinha um carinho muito grande, né? Por isso, não estou dizendo que a torcida odeia ou não tenha carinho pelo Mário ou não. Mas são os fatos interessantes, né? Porque o sujeito anda cheio de segurança, que insegurança. Não é simpático também, não tem empatia. Sempre com aquela cara de achar que sabe mais que todo mundo, né? Ele diz que não treinou 2 jogos, não deu 2 treinos, não pode falar de futebol. Só ele, que é um sábio, né? Um gênio. E o Diniz, que é um outro gênio dele. Bom, eu vou encerrar por aqui. Antes disso, eu quero agradecer ao Rei de Salgado, como sempre, aquela parceria. O QR Code tá na tela, aponta seu telefone, vai direto pro Instagram deles, loja na Taquara e na Freguesia, mas entrega no Rio todo em até 1 hora, salgadinho, quentinho, fresquinho. Papai Celso, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo. A tua agenda, tem que buscar um neto, tem que descansar, tem que usufruir, tem que aproveitar a vida e cedendo o seu tempo aqui junto com o Toque Sai, vindo, muito obrigado. Infelizmente, pós-derrota, mas também é um momento pra gente poder analisar. Refletir, né? Refletir. Pra termos novas conquistas à frente. E eu vou fazer mais uma, desculpa. Pra 2025, o que você acha? Eu acho que tem que mudar aquela política, né? Tem que definir bem o planejamento, tem que definir se o técnico vai continuar humano ou não. São coisas que a diretoria, o planejamento do futebol tem que discutir, né? Eu acho que o Fluminense virou tipo uma ação entre amigos, né? E isso não funciona. E o Fred, inclusive, tem responsabilidade nesse processo. Porque quer chamar os amigos dele, os parças, para vir jogar, parças que de repente já não tinham grande condição. Inclusive ele deixou também, né? A diretoria do Fluminense. O Mário usa muitas pessoas, usou o Fred para a promoção dele. Acho que tem que mudar isso tudo e ano 2025 é ano de eleição, né? Eu acho que a oposição do Fluminense tem que se organizar. Não serei eu o candidato, né? Mas tem que se organizar. Porque não dá para ficar o rei, né, lá esse tempo todo. Vai ser bom oxigenar a direção do Fluminense, seja com SAF, seja sem SAF, né? Eu acho que é importante. Então, é um ano que, na minha opinião, de reflexão, eu espero que nós estejamos na Série A, né? Todos nós, tricolores, esperamos. Porque senão aí vai ser muito complicado. Mas tivesse o controle do futebol e com o Fluminense na Série A, o Mano permaneceria ou não permaneceria? Eu acho que isso é uma decisão da direção, né, do presidente. Eu teria as minhas opções. Mas às vezes a opção que a gente tem não vem, né? Eu falei que quando o Diniz saiu, a gente queria o Dorival e o Abel, eles não vieram. Entendeu? Então não é tão necessariamente simples. Não basta só querer, né? Exatamente, tem que ver. O Fluminense tem que olhar um pouco também técnicos estrangeiros, eu acho, né? Porque você vê, o Abel aqui no Palmeiras é um sucesso. O Luiz Castro esteve no Botafogo foi um sucesso. Esse que está lá no Botafogo também agora sucesso. está sendo um sucesso, cara.
Tem que olhar outros técnicos. Tem outros por Tem aí. argentinos, Milito tá ali no Atlético, mais ou menos, enfim, é isso aí. Mas eu já terminou? Tem que terminar, Então eu queria, infelizmente. então Por favor. queria agradecer a você, Chico, ao Toque Sai. Um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para a torcida tricolor. Claro, num dia triste para nós, depois da nossa eliminação da Libertadores, mas que a gente tenha força, tem que estar junto agora nesse momento em que o Fluminense vai lutar para permanecer na Série A. E a torcida será fundamental. Não é momento agora de a gente ficar remoendo isso ou aquilo ali. A gente faz uma análise. Eu acho que eu fiz uma análise nesse post de posicionamento. Mas isso é o seguinte, agora não adianta. Agora é torcer e ajudar o Fluminense a permanecer na Série A, que virou o nosso grande objetivo, o grande campeonato esse ano, né? Infelizmente. Mas vamos nessa. É isso, Celso. Obrigado mais uma vez. Obrigado Já a você, convidado Chico. a voltar. E se Tá Deus bom. quiser, numa data vitoriosa para nós. Mais festiva. Exatamente. Eu vou ficando por aqui. Você curte, comenta, compartilha, já sabe, @ToqueSaiPodcast, manda pra amigo, manda pra inimigo, manda pra vascaíno, botafoguense, manda até pra galera do Mário, quero nem saber, doutor, eu quero ver. Então é isso. Toque Sai vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, valeu, fui!